Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e no vídeo de hoje estou aqui com o Lamartine Pozzella, um grande amigo meu. Nós já gravamos alguns vídeos aqui no canal do YouTube sobre vários assuntos e no vídeo de hoje vai ser muito interessante. Nós vamos debater essa questão de possessão demoníaca. Muitas pessoas perguntam, mas antes disso, quando você terminar de assistir o vídeo, aqui embaixo vai ter o link do canal do YouTube do Lamartine. Eu acho que vale muito a pena você conhecer, você se inscrever. Ele fala muito sobre a volta de Jesus, tem um chamado específico para alertar, para consolar as pessoas sobre a vinda de Jesus. Eu acho que vai ser muito importante você ir lá, tá bom? Então nós vamos falar sobre essa questão, né? Esses dias um moço me procurou e ele muito preocupado porque uma irmã lá da igreja, segundo ele, ficou endemoniada no meio do culto. De acordo com todo mundo, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, ninguém entendeu nada, sabe? Ficaram todos confusos. E ele me perguntou, né, se o crente ele pode ficar endemoniado. Eu gostaria que você começasse falando um pouco sobre isso. Bom, gente, eu quero contar uma experiência rapidamente, porque marcou muito a minha vida. Quando eu me converti, eu passei a ter assim uma unção muito especial para expulsar demônio. Onde eu entrasse, se tivesse uma pessoa endemoniada, ela manifestava na hora. Olha isso. Na hora, pá, caía, eu ia lá, expulsava e ia embora. E eu comecei a achar que eu era o cara. E eu falava assim, eu era jovem, tinha 20 e poucos anos, falava assim, demônio comigo sai na base do pontapé. E um dia eu estava na minha casa, deitado, e eu comecei a ter visões de demônios. E não só visões, Antônio, mas também cheiro. Eu tinha cheiro de enxofre. E aí comecei a ter na minha mente palavrões. Vinham palavrões, até blasfêmias. Ele estava lançando aquilo na minha mente e eu não conseguia me livrar daquilo. Eu fiquei com aquela coisa durante uma semana. Fiquei uma semana sem dormir. E aí vinha aquela acusação. Olha, você vai para o inferno, porque você blasfemou contra Deus. E eu já estava. Chegou um dia que eu subi, eu morava no 10º andar, na janela, eu falei, eu vou pular daqui. Nossa. E naquela hora, porque ele falava, pula porque você vai ter alívio. E naquela hora, eu senti a voz do Espírito Santo. Não pule, porque eu tenho grandes coisas para a tua vida. Eu dei a volta para trás. Fui orar, chorei na presença de Deus. Falei, Deus, me livra, eu não sou nada, eu preciso da tua ajuda. Meu irmão me ligou. Meu irmão, nessa época, ele morava em Belo Horizonte. E ele falou, Lamartine, eu senti de Deus de ligar para você e te dizer que Deus tem coisas muito poderosas na tua vida, mas que você nunca se envaideça, porque o poder é de Deus, não é o seu poder. Se você crer no poder de Deus e estiver debaixo das mãos dele, você nunca vai perder para o inimigo. Mas se você se envaidecer, ele vai te destruir. Naquela hora, Júnior, era como se tivesse arrancado da mão, com a mão. E eu senti aquela coisa leve. Desde então eu comecei a estudar a respeito disso. Porque eu já era crente, já era batizado no Espírito Santo, já era um homem de Deus. E, no entanto, eles dominaram a minha mente. Então eu creio que pode haver domínio na área do corpo, por exemplo, uma enfermidade. Existem enfermidades que são de origem espiritual, outras não, mas tem enfermidades que literalmente são demônios que estão colocando. É verdade. No nível da alma, que é a mente, também pode, agora no espírito não. A Bíblia diz que quem habita no meu espírito é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo habita no meu espírito, ali não vai entrar demônio nenhum. Mas um crente pode sofrer uma opressão muito violenta. Mas, obviamente, o diabo não vai ter o corpo dele. Eu também acredito dessa forma. Até mesmo a Bíblia mostra, no caso de Pedro, quando Jesus ele disse aos discípulos que ele seria torturado, morto, crucificado. Naquela hora, Pedro, ele alerta, ele chama a atenção de Jesus e fala, de jeito nenhum isso vai acontecer com você. E aí Jesus vira para Pedro e ele não chama pelo nome de Pedro, mas ele diz, Satanás, arreda de mim, Então, Jesus, ele teve o discernimento espiritual, que é algo que nós precisamos muito, pedir a Deus esse discernimento para nós entendermos quando é o inimigo, quando é a pessoa, que está às vezes tão oprimida, Então Pedro, ele estava ali
sendo dominado na sua mente e sendo foi usado pelo inimigo. E se nós não vigiarmos, podemos ser usados. Com certeza. É interessante porque eu assisto aquela novela Jesus, né? Eu acho eu gosto de assistir. E ontem, o capítulo de ontem foi exatamente essa parte. Você não viu? Não vi, não assisti. Então, Deus está mostrando aqui. E lá foi interessante porque eles botaram a figura do diabo atrás. E Jesus olhando para Pedro e o diabo atrás. Entendi. E ele fala exatamente isso. Quer dizer, Pedro foi usado pelo inimigo ali. Ele queria impedir que Jesus cumprisse o propósito dele. Então, o crente ele pode ter muita influência, sim. E até mesmo, mas essa questão, a pessoa às vezes altera a voz, que foi o caso desse rapaz que me procurou, né? A moça com certeza deu trabalho ali, né? Não só às vezes alterou a voz, mas que é o que a gente já vê, né, nas igrejas. Olha, isso acontece tranquilamente, porque o inimigo, o demônio, está tomando a mente da pessoa. Porque eu não sei se você sabe, querida, meu querido, né, que está me vendo aqui junto com meu amigo. A nossa mente é a sede das emoções. A gente fica triste com a mente, a gente fica triste, fica alegre com a mente. E quando o inimigo domina a mente muito profundamente, ele pode, inclusive, alterar a voz da pessoa. Agora, o espírito não. O espírito é aquela parte imaterial, né, que Deus nos criou. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ali, se você é cristão, o diabo não vai entrar. Agora, uma pessoa que não é crente, até nessa área, ela é dominada. É verdade. E a Bíblia diz, né, lá em 1 João, que aquele que é nascido de Deus, o maligno não o toca. Não toca no espírito. Não toca no espírito. Mas pode tocar no corpo. Por exemplo, Exatamente. Existem pessoas, Júnior, você já conheceu gente, com certeza, pessoas que são ótimas em um monte de coisas, mas tem uma área na vida delas que o diabo domina. Você conheceu gente assim? Com certeza. Pode ser uma área sexual. Eu já passei por isso, né? Quando eu era novo convertido, lembrei aqui de um caso, foi até bom você ter falado. Eu fui num acampamento evangélico e eu tinha um problema com a pornografia. Né? É algo que acontece com muita gente. Aliás, esse é um tema que a gente tem que voltar a falar, hein? Precisamos. Só sobre isso. Exatamente. E aí, o que acontecia? Eu percebi que vinha muitas cenas na minha mente, né? Vinha pensamentos, às vezes dentro da igreja, né? É um ambiente que não te leva a pensar em nada, em pensar besteira nenhuma, mas ali dentro o inimigo soltava esses pensamentos na minha mente e eu fui percebendo, eu estou opresso pelo inimigo. E aí eu chamei uma irmã de oração. Olha como que é o reino espiritual, o mundo espiritual. Ela veio, ela não sabia de nada. Ela foi orando por mim e na hora ela entrou em batalha espiritual ali, começamos a orar em línguas e guerrear espiritualmente. E naquela hora, ela falou assim, olha, eu estou vendo um dragão aqui debaixo dos seus pés. Deus está te dando a vitória agora sobre isso que tem te aprisionado. E aí, eu olhei para baixo e realmente o meu pé estava levantado, assim, sem eu perceber. Estava pisando em cima. Eu estava pisando ali no dragão e, por incrível que pareça, no dia seguinte, assim, a partir daquela oração, eu perdi aqueles impulsos, né, que eram mais fortes do que eu. Então, tudo começou, aí eu fui entendendo como é que é o reino espiritual. Tudo começou quando eu fui abrindo portas, abrindo brechas, sabe? Então você vai dando espaço, se você não se arrepende, você não vive em submissão, né, ao poder de Deus, a dependência de Deus, ali o inimigo está entrando e ele vai te oprimindo cada vez mais. É por isso que aí chega um momento, sabe aquele momento que o crente, ele simplesmente desiste, né? Teve um caso de uma mulher, você vai saber quem é, talvez você que está ouvindo aí também. Ela era uma grande pregadora. Sim. Eu assisti vários vídeos dela. E você pode até dizer o nome, ela mesmo conta para todo mundo. Lana Holder, é verdade. Eu assisti várias pregações, Deus falava, sabe, poderosamente na vida dela. Eu chorava quando ouvia as ministrações dela. E ela tinha, né, uma dificuldade com lesbianismo. Eu me lembro que ela sofreu um acidente, ela contou o testemunho. Lá no acidente, assim, infelizmente, muitas pessoas, né, não deram o apoio, não deram o amor que ela precisava. E ali ela começou a chegar à conclusão, não, eu cansei de lutar contra isso, sabe? Então tem muita gente que chega um momento, é tanta opressão, né? É tanta, né, às vezes ataque do inimigo, a pessoa simplesmente ela cede. Então você que está assistindo essa mensagem, tem passado por isso,
eu quero dizer uma coisa, entregue seu coração para Jesus. Talvez você não tenha ninguém para orar junto com você aí. Nós vamos fazer uma oração agora. O Lamartine vai fazer essa oração de guerra e nós vamos decretar a derrota do inimigo, tá certo? Se arrependa, peça perdão, porque quando você se arrepende dos seus pecados, ali Jesus ele te perdoa e o sangue dele te cobre. Amém. E te protege. Amém? Você que está me vendo agora, ore comigo. Em nome de Jesus, este nome que é o nome sobre todo nome, eu comando que saiam todos os demônios, todos os principados, todos os demônios do esgoto, todos os demônios que têm atacado a vida desta pessoa. Em nome de Jesus eu declaro que o sangue de Jesus quebra todo jugo. Eu declaro que a unção do Senhor quebra todo jugo. Espírito maligno na área de homossexualidade, na área de lesbianismo, na área de tentações, de suicídio. Espírito maligno que ataca e faz a pessoa se dilacerar. Eu declaro, está quebrado. Espíritos de roubo, de miséria. Em nome de Jesus eu declaro, está quebrado. Agora confesse comigo, eu estou liberto em nome de Jesus, eu sou de Jesus, Ele é o Senhor da minha vida, o inimigo não tem autoridade, porque eu entreguei a minha vida a Ele. Pai, agora eu te peço, Senhor, abraça essa pessoa. Abraça essa pessoa que está se sentindo triste, Senhor, que está se sentindo abatida, que está querendo, ó Deus, entregar a vida, Senhor, querendo acabar com a própria vida e transforma a vida dela, Senhor, abre os olhos para que ela entenda o grande propósito que o Senhor tem para ela, Senhor, que ela se sinta amada neste momento, que ela se sinta perdoada, que ela sinta, Senhor, os seus pecados saindo da sua vida, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmão, toma posse, né, da tua vitória e faça o seguinte, a partir de hoje, busque ajuda, caminhe com pessoas de Deus, não queira vencer sozinho as suas batalhas, tá bom? Viva na dependência de Deus e nunca ache que você está forte o suficiente, porque a Bíblia diz, aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. Então, não volte mais, a Bíblia também diz, já que Jesus te libertou, né, não volte mais a um jugo de escravidão. Amém. Porque é isso que o inimigo quer, te oprimir, te escravizar. Mas Jesus ele já pagou com o sangue dele a tua libertação. Amém? Aleluia. Deus abençoe, até o próximo vídeo. E não se esqueça, aqui embaixo do vídeo está o link do canal do YouTube do Lamartine, do Facebook, do Instagram. Beijão para todos vocês.